TV Caravelas, descobrindo um novo jeito de fazer televisão. Programa Fé e Vida, com o objetivo, a fé de que realmente possamos, na celebração da Santa Missa Dominical, participar melhor, viver a celebração, viver a Santa Missa e diminuir a distância entre a fé e a vida. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos perdão a Deus dos pecados que cometemos, que nos afasta de vós, ó Pai. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Que o Espírito Santo venha sobre nós e que possamos assim rezar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E assim, ó Pai, aqui rezamos esta oração na certeza de que falamos convosco e que o Senhor fala conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Maria, a mãe de Jesus, a nossa mãe, aquela que nos pede e nos ensina, fazei tudo o que meu filho vos disser. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E assim, ó Pai, trazemos aqui os agradecimentos por todo esse tempo quaresmal que vivemos. O Senhor intensamente presente em nossas vidas, em cada oração, em cada celebração, em cada gesto, em cada caridade, nas práticas quaresmais, o jejum, a esmola, a oração. Nos colocamos aqui na sua presença e tudo isso nos leva a encontrar convosco. E nós queremos neste encontro viver plenamente, permanentemente, para sempre com o Senhor, aqui na terra e no céu. E que nós possamos hoje pensar muito, hoje, sexta-feira da Paixão, onde nós estamos aí vivemos todo o período quaresmal, desde a quarta-feira de cinzas, depois tivemos as tentações de Jesus, a transfiguração, a samaritana, o cego de nascença, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E hoje celebramos no início desta semana o Domingo de Ramos, aonde nós trazemos aqui todo o relato da paixão de Cristo, onde ali é mostrado para nós o grande poder de Jesus, toda aquela realidade que encontra naquele texto, aquela reflexão daquele texto, a liturgia, o Domingo de Ramos e da paixão do Senhor. E que nós possamos, a partir da segunda-feira, onde é o Senhor dos Passos, onde é celebrado, ou a Nossa Senhora das Dores, e na terça-feira o mesmo, ou Nossa Senhora das Dores e o Senhor dos Passos. Na quarta-feira, o grande encontro de Maria com o seu divino Filho. Tem a estação, que nós rezamos também, as Via Sacra, as dores de Maria, as 7 dores de Maria,
E aqui nós trazemos todo, veja que riqueza, que bênção que a igreja nos traz em Jesus Cristo, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Traz para nós por quê? O que Deus nos pede, o que Jesus nos fala e fala na palavra. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, que eu não perca nenhum daqueles que o Pai me deu. Que essas palavras possam soar mais forte no nosso coração e fazer de nós essa certeza de que Jesus está vivo, vivo no meio de nós. Depois tivemos a Quinta-feira Santa, Jesus tendo amado os seus, amou-os até o fim. Na Quinta-feira Santa celebramos a instituição da Eucaristia e do sacerdócio, 2 sacramentos, o sacramento da ordem e o sacramento da Eucaristia. Essa vida nossa com esses sinais que recebemos de Deus através dos padres, aonde são ordenados, recebem este sacramento da ordem, eles têm o próprio Cristo que faz presente neles e a eles nós vamos para pedir perdão, confessamos os nossos pecados. Por isso que a gente reza, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, aí traz pensamentos, palavras, atos, omissões, e nós levamos tudo isso e mais até o Padre, na confissão, onde nós chegamos diante dele dizendo, pequei, estou arrependido do que fiz e aqui relato os meus pecados e peço perdão. Que possamos assim viver este mistério da instituição da Eucaristia que Jesus quis celebrar com os seus discípulos. Essa Páscoa dos judeus, ela fazia parte já da libertação da escravidão no Egito. Qual é a novidade que Jesus traz para a última ceia? A novidade é que Jesus dá um novo sentido para o pão e o vinho. Como efeito, ele toma o pão e diz aos discípulos, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Veja alguém que se entrega por nós. Veja esse que vem e entrega por inteiro e permanece à nossa disposição. E depois o parte e reparte entre os discípulos. Em seguida, toma uma taça de vinho e diz, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por vós para a remissão dos pecados. Precisamos viver essa liturgia eucarística mais forte na nossa vida. Na Santa Missa tem a liturgia da palavra, a liturgia eucarística, os ritos iniciais, os ritos finais, e que tudo é esse conjunto que nós não podemos perder a graça de quando estamos na igreja viver intensamente. Portanto, a novidade que Jesus introduz na última ceia é que o pão e o vinho se tornam seu corpo e seu sangue. E isso será para sempre. Por isso, antes, durante, agora e sempre. Todas as vezes que fizerem isso, façam em memória de mim. E isso significa que celebrar a ceia do Senhor é fazer memória. O que é essa memória? Não é lembrança, mas é tornar presente a sua doação, a sua entrega em favor da humanidade, por mim e por você. Irmãos e irmãs, precisamos viver essa riqueza, como já passamos essa semana, trazer essa semana para a nossa vida todos os dias, cada hora nós vivemos um momento. O que Jesus celebra de modo ritual na última ceia acontece na realidade sobre a cruz. Jesus derrama seu sangue por nós, Jesus morre por nós. Jesus nos surpreende com o conhecido e sempre lembrado gesto do lava-pés. Então, a instituição do sacerdócio, a instituição da Eucaristia e o lava-pés. Jesus dá essa atenção especial a todos e a cada um dos apóstolos. Não descarta nenhum.
nem mesmo Judas, que já tinha programado a traição do seu mestre. Passa lavando os pés de cada apóstolo, expressando um gesto que era a tarefa dos servos. Mas Jesus é o Senhor que serve, pois na sua comunidade o maior é aquele que serve a todos. Eu vos dei o exemplo, disse Jesus nessa ocasião, para que assim como eu fiz, façais também vós. O lava-pés é um gesto de serviço, de doação amorosa ao próximo. Só quem se dispõe a servir generosamente aos irmãos está em condições de participar da Eucaristia. E vivendo a Sexta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão, quando fala um dos soldados traspassou-lhe o lado com a lança e logo saiu sangue e água. Como nós rezamos no texto da misericórdia, ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Que nós possamos assim viver essa semana que já vivemos até a sexta-feira, até hoje, e que hoje nós celebramos a adoração da Santa Cruz, que nós precisamos buscar na cruz a vitória. Por isso que nós precisamos colocar a nossa cruz na cruz de Jesus e aí termos a vitória, a ressurreição. Podemos passar por momentos difíceis, mais que difíceis, mas em Jesus somos mais que vencedores. Irmãos e irmãs, é preciso, quando lê aquele texto, o quarto canto do servo sofredor, não tinha presença nem beleza para atrair nossos olhares, nem aspecto que nos cativasse. Desprezado e evitado pela gente, homem acostumado a sofrer, curtido na dor, ao vê-lo cobria o rosto. Maltratado, suportava, não abria a boca, como cordeiro levado a um matadouro, como ovelha muda, diante do tosquiador, não abria a boca. Então, no Calvário, na Sexta-feira Santa, ele faz o último despojamento de si mesmo. Irmãos e irmãs, vamos, de fato, fazer um pouco do que o Cristo fez. Entrega suas vestes, entrega suas mãos para serem cravadas no madeiro, entrega sua mãe ao discípulo amado e nele a toda a humanidade, e num grande suspiro entrega ao Pai seu Espírito. Então viver Quaresma, viver Semana Santa, é viver a nossa conversão, é viver a salvação, é viver a cura, é viver a libertação, é viver o perdão. E que nós possamos, quando ele diz tudo está consumado, tudo foi cumprido em fiel obediência aos planos de Deus Pai. E assim, irmãos e irmãs, temos o Sábado Santo, que é o sábado do silêncio, é o sábado de estar próximo ao túmulo, ao sepulcro, é o sábado da oração, é o sábado da contemplação, é o sábado da espera. Espera de quê? Da ressurreição. Espera da minha conversão, de trazer o meu coração, entregar a Jesus. Senhor, tende piedade de mim. E assim nós vivermos esse silêncio. É também no Sábado Santo, o grande dia de Maria, a hora de Maria, a qual mais uma vez haverá de guardar todas essas coisas, meditando-as em seu coração. É o que nós estamos refletindo, que refletimos muito, as 7 dores de Maria. E aí chegamos à grande vigília pascal. Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Que nós possamos assim, como Santo Agostinho a chamava, a mãe de todas as vigílias. É a vigília pascal. A Igreja em todos os tempos se preocupou em solenizar esse momento. A comunidade, irmãos e irmãs, hoje nós achamos difícil ficar até 3 horas nessa vigília pascal, às vezes menos, às vezes mais, mas 3 horas é um limite.
é um tanto bom e a gente acha muito. Veja como que eles ficavam. A comunidade passava a noite em oração, ouvindo e meditando a palavra, e na madrugada celebrava a Eucaristia. Este é o sábado santo. É o que nós vamos viver amanhã, não é o sábado, é a vigília pascal. É o que vamos viver amanhã à tarde. Desse modo, os cristãos aguardavam vigilantes o acontecimento central da história, a ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus é a minha, a sua, é a nossa ressurreição. A celebração da vigília pascal também prevê o batismo de uma ou várias pessoas, como o batismo inaugura-se a vida nova trazida ao Cristo. O momento da comunhão reforça a nova aliança com Deus, e ali nós temos o batismo dos eleitos, né, que eram os chamados catecúmenos, depois os eleitos que receberão, que não são considerados pagãos, que não receberam nenhum sacramento, e naquela noite, naquela vigília pascal, eles recebem batismo, crisma e Eucaristia. E aí nós chegamos ao domingo da ressurreição. Nessa celebração da vigília pascal, 7 leituras, 7 salmos, mais uma leitura, mais um salmo, mais o evangelho. É nós realmente entrarmos ali na celebração, que tem nos ajudado muito, muito a renovar a fé, a esperança, a vontade de estar dentro da igreja, saber que aquele tempo é o tempo que eu preciso ali estar, é saber que tudo acontece passo a passo, minuto a minuto. Vamos pensar a nossa vida com 30, 40, 60, 90 anos, não foi de um minuto para o outro. Foram anos. O seu nascimento não foi fecundado, cresceu, nasceu com poucos dias, poucas horas, foram 9 meses. Então tudo tem que ser feito passo a passo, até que a comida chega ao seu prato, alguém plantou, alguém fez, foi para o fogão, e ali até chegar você não consegue pegar um prato de comida e entornar. Ele é pouco a pouco, garfo a garfo, colher, e que nós precisamos saber que tudo isso. Por exemplo, rezar 1000 Ave Marias, você não vai rezar 1000 Ave Marias de uma vez só, é cada Ave Maria com a sua fé, com a esperança, com a certeza da presença de Nossa Senhora. Então, se a gente vai pouco a pouco, tudo passa e você percebe, graças a Deus por tudo. E aí chegamos ao domingo da ressurreição. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, eu sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Na madrugada do primeiro dia da semana, domingo, algumas mulheres vão ao túmulo, onde fora sepultado Jesus, e não veem senão a pedra removida e o sepulcro. Ficam perplexas. Hoje é dia de nós ficarmos perplexos para bem celebrarmos amanhã, o sábado santo, a grande vigília pascal e a grande liturgia do Pascal, Páscoa, passagem da morte para a vida, do pecado para a graça, da violência para a paz. É passar, é tirar aquilo que realmente eu tenho de ruim. Quantas coisas temos de ruim? Quantas coisas. Mas é preciso eu crer que quem é bom é Deus, não sou eu. Quem é misericordioso é Deus, não sou eu. E assim a nossa fé vai crescendo, passo a passo, lentamente. Caímos, como caímos? Mas levantamos pela graça de Deus. Aquela frase tão linda, né? O cair é do homem, o levantar é de Deus. E assim nós vamos, elas ficam perplexas, podemos imaginar o alvoroço, correm para contar aos apóstolos. Estes têm dificuldade para acreditar que Jesus ressuscitou. Mas deverão lembrar-se das palavras que Jesus lhes havia dito pouco antes da paixão. Esta noite,
todos vós vos escandalizareis por minha causa, mas depois que eu ressurgir, eu vos precederei na Galileia. Aos discípulos de Emaús, desiludidos com o que havia acontecido com o Nazareno, nas últimas horas em Jerusalém, Jesus ressuscitado esclarecerá. Ó insensatos, ouçamos essa voz de Jesus e deixa que Jesus entre dentro de nós. Ó insensatos e lentos de coração, para crer em tudo que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? Irmãos e irmãs, várias aparições de Jesus às mulheres e aos apóstolos em momentos e circunstâncias plenamente diferentes vão dando sentido ao túmulo vazio. De fato, Jesus está vivo e aparece a seus amigos, devolve a eles a alegria e o conforto da sua presença. Reforça-lhes a fé e a esperança. Confirma-lhes a certeza de que o caminho para Deus está livre, desimpedido. E assim nós temos o grande evangelho do domingo da ressurreição, João 21:9. Nós vamos ler esse evangelho e que nós possamos deixar esse evangelho cair no nosso coração, entrar no nosso coração, rasgar o nosso coração, tirar o que está ruim em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossos sentimentos. E assim nos diz: o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse-lhe: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo, viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Ele viu e acreditou. Nós precisamos ver Jesus e acreditar. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, caras irmãs, que nós possamos hoje, na alegria do ressuscitado, presente dentro de nós, nesta sexta-feira, que aqui estamos nos preparando para melhor participar da ceia, da Páscoa, e poder dizer e receber do outro as mesmas palavras, como diz aqui no louvor: bendito sejais, Senhor da vida, porque em Cristo ressuscitado revelais a vitória definitiva sobre a morte. Louvores sejam dados a Jesus, perene Páscoa, que ressuscitou da sepultura, do túmulo, e deu a todos nova sorte. Vós nos convidais, Senhor, a viver como testemunhas da luz que vence toda a escuridão, e unidos entre vós viver em plena comunhão. Bendito sejais, Senhor, da comunhão, porque na ressurreição do vosso Cristo, luz esplendorosa, reunis vosso povo em unidade. Convocai-nos a servir como igreja viva, testemunhando o vosso amor, e ensinai-nos a oferecer com alegria o nosso sacrifício de louvor. Irmãos, nós podemos dizer: bendito sejais, Senhor da alegria,
porque a ressurreição de Jesus Cristo enche o mundo de esperança. E assim nós podemos dizer também que o mundo todo pode se alegrar. E esse mundo começa de mim, começa de você, o meu, o seu, o nosso mundo. E ir até o mundo onde nós estamos todos rezando pela paz, pelo fim da guerra, onde nós estamos todos pedindo mesmo que os nossos corações sejam transformados, pedindo pela nossa conversão, que possamos celebrar o tempo pascal, Páscoa, passagem, tirando de nós tudo que não é de Deus. E aqui dizer, Cristo está vivo, é a vitória da luz sobre as trevas, é a vitória da vida sobre a morte. Tudo agora tem sentido. E aqui nós colocamos na nossa vida, o Calvário tem sentido, a cruz tem sentido, as quedas têm sentido. O Calvário não poderia ser o fim, foi a passagem para a glória. Assim devemos fazer na nossa vida, caros irmãos e irmãs. Sofrimento pelo sofrimento é sofrimento, mas sofrimento em Cristo, caminhando no Calvário, caminhando nessa via de santidade, nesse itinerário que nós temos da igreja para nós. Nós vamos sim dizer sempre que a passagem foi para a glória, o que estivermos passando. E hoje nós pedimos que Cristo possa levar todos os nossos familiares. Às vezes nós dizemos, né, que nós possamos levar, nós não vamos dar conta. Mas Cristo sim, comove o coração dos nossos familiares para que todos possam participar. Cristo ressuscitou, está vivo e atuante em cada um dos seus e na igreja todos os dias até o fim dos tempos. Em Jesus, cada ser humano recebe de Deus uma resposta definitiva. A vida e não a morte é a última palavra sobre o destino humano. Quando nós dizemos que a morte é a única certeza que temos, nós devíamos mudar, que a vida eterna é a última certeza que temos, que a morte é essa passagem que precisamos passar para a eternidade, ver Deus face a face. O Evangelho segundo João afirma que quem crê em Jesus já possui a vida, pois passou da morte para a vida e já não morre mais. E assim, irmãos e irmãs, desejamos a todos uma feliz Páscoa, uma abençoada Páscoa, uma frutuosa Páscoa, uma Páscoa de reflexão, uma Páscoa de mudança de vida, uma Páscoa de transformação. Como quando nós entramos na quaresma, conversão, convertei-vos e crede no Evangelho, lembra que és pó e ao pó has de tornar, que nós possamos hoje lembrar que Cristo é o ressuscitado, que Ele quer que nós também ressuscitemos com Ele. E assim nós possamos dizer e pedir a bênção quando nós falamos assim, como discípulos missionários, somos enviados para levar ao mundo, às pessoas, a boa notícia, que é a gratuidade do amor de Deus que nos salva. E Jesus nos promete, fiquemos com esta palavra. Eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. E assim fiquemos em paz, na certeza de que Páscoa é passagem, Páscoa é alegria, Páscoa é mudança de vida, Páscoa é conversão, Páscoa é eu estar a serviço de Jesus, na certeza de que eu devo sempre fazer para o outro aquilo que eu quero que faça para mim, porque Jesus está comigo fazendo o que Ele deseja que seja feito. Abençoe-nos, ó Deus, feliz Páscoa para todos. O Senhor Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, nos abençoe e nos guarde. E que possamos assim dizer esse amém. Sim, Senhor Jesus, nós queremos que o Senhor nos guarde. Sim, Senhor Jesus, nós queremos viver a sua presença. E assim desejamos mais uma vez da nossa TV Caravelas, descobrindo um novo jeito de fazer televisão. Uma feliz, abençoada e santa Páscoa. Como nós falamos no início da Semana Santa, Santa Semana Santa. Agora, Santa Páscoa. Feliz Páscoa, abençoada, e que os braços de Jesus abertos desçam até você e te abrace. E que você seja aquele que abrace o Cristo, que leva Cristo com você,
como no Calvário, como Verônica, como aqueles que caminharam com Jesus e como João e Maria aos pés da cruz. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa da nossa TV Caravelas, descobrindo um novo jeito de fazer televisão e do nosso programa Fé e Vida.